Galera, a DLC do Resident Evil Village Shadows of Rose vai contar pra gente um pedacinho, né, um pouco mais da história da Rose depois dos acontecimentos do Resident Evil Village, anos depois. E lá, cara, a Eurogamer já conseguiu jogar um pouquinho e passou pra gente as primeiras impressões da DLC, um pouco embargadas, né, então tem coisas que eles não puderam falar, mas vamos aqui ver esse vídeo juntos e a gente vai comentando por cima um pouco do que eu tô achando e, né, se vai ser uma DLC que vai agregar em alguma coisa, que é um questionamento forte que as pessoas têm aí sobre essa DLC. Então vem comigo, galera. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, estamos rumo aos 100 mil inscritos, mas pra chegar lá é só se inscrever abaixo. Tem que fazer parte do clã rumo a essa jornada aos 100 mil. Bora nessa! Fala galera, aqui é o QK e já vamos naquele pique aqui pra gente ver essa gameplay. E lembrando, molecada, já vai ativar aqui as legendas e são legendas geradas automaticamente, que vão ser traduzidas automaticamente também. Então pode ter alguma inconsistência, mas a gente vai comentando aqui conforme for. I'm Zoe Delahanty Light, and I've been hands-on with the Shadows of Rose DLC for Resident Evil Village, which means I've got Rose's hands on Mold and Mold on Rose, as the death animations are... yeah, not too pleasant. My time with the game was set partway into the DLC when Rose finds herself in what looks like Castle Dimitrescu, where Rose is seeking a certain something that'll help her rid herself of her powers. Now, I'm not being coy on purpose, promise, as I really can't talk about everything I'd like to, due to the embargo restrictions in place, então, ela viu algumas coisas aí I can reveal. Que ela não pode I've played revelar, the DLC, hein? and these are the major things you need to know, including what Rose's powers actually are, and whether there's any sign of our favourite tall vampire lady, Lady Dimitrescu. Rose's powers were at the very end of the demo I got to play, and they're not nearly as moldy as you would expect. Falou que tava bem no final da demo. Black mutamycete gestating from her hands or skin like Miranda in the final boss battle of Village, Rose's powers connect intimately to the mold around her in this space of sorts that she finds herself in. Her powers first take the form of destroying the bulbs of Mutamycete sclerotia blocking her path. Sclera is the white bit of your eye, by the way, and eyes are a central focus of the DLC, judging by what I've seen. Focusing on these mold cores destroys the network of mold attached to them, calcifying and crumbling like the defeated bosses in Village, opening up areas previously very aggressively not available to Rose. Então, tipo assim, como ela pegou no final, né, da demo, no início ela não podia passar por esse cenário. Rose's powers are also somewhat useful in combat. A vein, I really don't know what else to describe it as, appears in the bottom right-hand corner when Rose's upgraded powers unlock, with 3 pustules on the vein to denote how many times Rose can freeze enemies. Tem poder de stunar os inimigos, então. 3 vezes, stun / freeze them for a brief amount of time, giving you space to shoot or flee, the latter of which is definitely the better idea. Congelou, ela falou que pode fugir ou atirar, né? E ela preferiu atirar. The Duke is the one who's behind all those face eaters hunting you through the castle. He both looks and sounds different, with a warbling, distorted voice tormenting Rose and his other victims for some godforsaken reason. Então a gente tinha visto ali que era o Duke aparecia nessa DLC, né? Porém, como essa DLC ela se passa meio que internamente na Rose, não é exatamente o Duke. E ela falou aí que o Duke ele tá apresentado de uma forma diferente, porque a voz dele tá diferente e a atuação também. Então, por algum motivo, né? Não é exatamente o mesmo Duke, não tá representado da mesma forma que a gente vê ele no Village. The Duke thirsts for a chase. Something else is at work behind the scenes, though. Esses inimigos eles pegam no hit kill, será? I assume is the Duke and someone else, someone far more powerful. Listen to it for yourself. It is a grand honor that you would bestow upon me such an important task. I can report the liquid void you provided has some splendid properties. Its most obvious use is for my dogs on their hunt, aiding them as they pursue our quarry. It also does wonders for slowing down and corralling the rabbits.
Some have even been foolish enough to stumble into it and been completely engulfed. With this, I am certain I will be able to fulfill your expectations and get you the results you so desire. Is that... Ela leu aqui um file que ela achou no jogo que ela supôs que é o Duke com uma outra pessoa, né? Mas, sinceramente, pode ser acho que qualquer um aqui, né? Falando de um líquido, né? Que foi usado aparentemente para ser uma espécie de arma biológica também. That note written from the Duke to Miranda, perhaps? Maybe everything Rose is experiencing is memories of what happened long before the events of Village, before the Four Lords even arrived, judging by Lady D's marked absence from the castle. Let me know who you think that note could be written to in the comments, by the way, as I would love to hear your theories. Anyway... Ela mandou uma teoria aqui de que talvez esse passe, assim, botar dentro ali do Mega Miseto, isso se passe, tipo, antes do Village, que é uma possibilidade. Ela fala que não apareceu a Lady Dimitrescu em nenhuma parte do castelo, então pode ser até antes dos bosses lá do Village terem chegado ali, né, naquele local. E se for esse o caso, né, tipo, o Duke é um personagem muito misterioso, ele pode ter alguma relação até bem antes do que os próprios personagens. É uma teoria válida, né? That four-eyed mask the Duke is wearing is just part of a whole ocular-centric decor he's gone for. Eyes, inverted pentagram-like shapes, pincers, and a crab-like creature seen on doors all around the castle. So eyes are a big focus of the DLC, or this level at least. Come to think of it, that goes double, as those face eaters themselves also lack eyes. Speaking of, running is your best bet when it comes to the Face Eaters, as they're roughly as bullet spongy as the core grunts in Village. Similarly to the Lycans, they take a fair amount of bullets before going down, especially stressful when you're faced with multiple of them, and you know that if they get too close to Rose, they're going to start making out with her in a truly horrific way. I played on standard difficulty and didn't find the Face Eaters too bad to deal with, but if you're expecting to kill every single one of them, then you're going to find poor Rose runs out of bullets very quickly. As I mentioned before, running is your best bet, as, unlike the Wraiths stalking through the castle Dimitrescu in the main game, the Face Eaters rarely follow you through doors. Which is quase nunca te seguem através das portas. I got the impression that they weren't in a rush to kill me, lending an eerie feeling to my time with Shadows of Rose. I was never sure when I'd hear Face Eaters trying to bash down a door to get to me, or, equally, when they'd allow me to flee. Scattered around Castle Dimitrescu are notes and maps drawn by their previous victims, and every so often, I'd turn a corner and stumble upon them devouring one of those unfortunate victims. Caraca. Sometimes they notice you mid-gorge, allowing a few potshots, and sometimes they don't. As well as Face Eaters, you will need to contend with the live mold writhing under Rose's feet. Step on it and it will swallow you up if you remain there for too long, like glossier, evil, quicksand. And when you're done with the mold and the Face Eaters, don't worry, there's still more to keep you on your toes and dangerously close to death, as something else is chasing you through the floors of Castle Dimitrescu. Far bigger than a Face Eater, but on that topic, I must remain hush-hush because of those embargo restrictions. Então peraí, tem alguma coisa que tá perseguindo, tem um inimigo perseguidor, a Capcom matar, cara, depois do Mr. X, ela falou assim, vamos botar tudo, até na DLC. Então parece que tem um inimigo perseguidor, que ela falou que é muito maior e mais amedrontador do que os Face Eaters, né, os comedores de rosto aqui, mas não é a Dimitrescu. Ela falou que não apareceu aqui. Shadows of Rose's unnerving atmosphere is exacerbated by Rose herself, who is very on edge, as demonstrated by her rapid, uneven breathing. Yet, I can't help but think she'd be less stressed if she didn't run so damn slowly. I mean, a jog would be a better word, to be honest, as if I were her, I would be sprinting through Castle Dimitrescu. With all that in mind, it doesn't take long for Shadows of Rose to come across as way creepier than Village, with longer downtime between each burst of action. That downtime gave me space to explore Castle Dimitrescu in hunt of a certain exceedingly tall vampire lady, but I was left disappointed. There's no sign of Lady Dimitrescu or her daughters at all.
In Lady D's bedroom, there's no hooks in the ceiling or a lever to elevate said hooks, although there is a new bear rug. There's a statue of some guy in the opening foyer instead of a portrait of Daniela, Bella and Cassandra. O Cassel tá com no leve secret diferença, passageway tá vendo? in the gown room, and, finally, no gargantuan Lady D portrait. Instead, just an empty frame exposing the room's hidden passageway. Olha aí. As Rose is inside the Mutomycete consciousness, all her surroundings are distorted, as it's something to do with the memories absorbed by the Black God rather than the real-life village itself. However, that doesn't mean there's no Lady D. These particular memories Rose finds herself in could be from before Miranda allowed Lady D to take ownership of the castle. I'm really not that sure. I'm still holding out hope that we'll see Lady D in some Cara, way. a menina tá fissurada em ver a Dimitrescu de novo, cara. Rapaz. Michael Ela is ficou blunt, muito so decepcionada of que não course I apareceu love ali. them. They're just words on the wall in the part of the DLC I played, but a remarkable amount of feeling comes out through those words. They're clearly trying to help Rose, and although they get to the point mighty quickly, bordering on impatient, they're also empathetic and are doing all they can to keep Rose alive. Why not leave and rest, they tell Rose, clearly caring about her well-being, even pushing items aside for her or barring her way until she's in a fit state to continue. Therefore, Michael is far more than just a disembodied presence. O Michael que fez a arma conjurada, né, for mano? Rose, Olha for só. God's sake, and a portcullis to keep her safe in a room until her powers are ready, and give Rose healing fluid and ammo. By the way, Rose heals just like her pa Ethan, dousing her hand in the green fluid, which gave me a chuckle. Rose in turn talks to Michael in a way you can probably imagine, stubborn, confused, but grateful for any and all help they offer her. I've read theories that Michael is Ethan in some form or another, or perhaps that figure at the end of the Resident Evil Village epilogue, and Michael certainly is a reassuring enough presence to lend weight to that theory. Pode ser sim, né? Ela... And that's the Achar major que pode things ser you o need to Ethan, know né? O about Michael, na Resident verdade, Evil ser o Ethan. Village's DLC, Shadows Chega a of ajudar Rose. ela, conjura What's your arma, thoughts on the abre game so caminhos, item far? de cura. And do you think we'll Michael, see ele Lady quer D que a- or any of the other lords like Beneviento, Heisenberg or Moreau? Que a Let me Rose know in the faça comments o que below. ela tem que fazer If you ali. enjoyed the video, thanks very much, and don't forget to like and subscribe to Show. Eurogamer as we have a new video out every single day. Now, I'm gonna go... Molecada, foi assim, um vídeo que não explicou tanta coisa, mas foi legal de ver aqui um pouco da gameplay e entender um pouco mais alguém que já teve as mãos no jogo, né? Então, interessante notar que a gente vai ter um inimigo perseguidor ali também. É interessante se notar que também a gente vai ter algumas áreas que vai ser bem exploração de cenário, vai ter bastante backtracking por conta de você ir liberando os poderes da Rose conforme a gente vai jogando, né? Tipo, tem umas áreas que não dá pra passar porque você ainda não tá com poder. Então vai ter que dar essa volta. Os inimigos são bastante resistentes. Eu ainda não consegui ver ainda se ele te mata com um golpe, né? Não cheguei a ver ela falando sobre isso. Mas ele te agarra ali e de qualquer forma, se não matar, acho que não deve matar porque você tem item de cura, né? Então ele deve tirar bastante vida ali pelo visto. A Rose deve empurrar ele depois. E tem também algumas passagens ali pra te atrapalhar na fuga deles. Caso você não queira matar, tem algumas passagens ali com a gosma no chão que vão ficar te puxando, né? Então é interessante. Eu tô muito curioso pra ver aonde que essa DLC vai dar. Ela tem que dar em algum lugar, ela tem que dar alguma continuidade em alguma coisa. Se realmente o Michael for o Ethan, talvez essa DLC termine com ela tendo algum contato com o pai dela, aí isso role alguma coisa, né? No final a gente vê aquela pessoa ali no final que usa o mesmo modelo do Ethan, né? No final do Village. Então, será que isso tem alguma coisa a ver? Não sei. É muito difícil ainda a gente imaginar o que pode acontecer. E assim como ela falou ali pro público da Eurogame, eu mando aqui pra vocês. Manda suas melhores teorias do que vai acontecer no final dessa DLC aqui do Shadows of Rose. Deixa abaixo nos comentários. E molecada, caio da edição aqui pra contar uma novidade, né, cara? Enquanto eu tava editando o vídeo aqui, saiu uma informação da Capcom que essa DLC da Shadows of Rose vai encerrar a saga Winters. Então, exatamente nessas palavras aqui, a DLC da filha do Ethan vai concluir a saga da família Winters. Então é interessante porque essa DLC pode realmente não levar a lugar nenhum além de um fechamento da história deles, né? Então,
Bom, provavelmente também isso diz pra gente que o Resident Evil 9 não vai ser com, sei lá, o Ethan renascido, o Ethan com poder de não sei o que lá. E também não vai ser com a Rose no futuro, né? O que quer que seja o Resident Evil 9, parece que não vai ter mais envolvimento nenhum com os Winters. E aí, sei lá, às vezes vai com o Chris resolver aquela treta da BSAA com armas biológicas, às vezes volta com a Jill, que tá sumida, né? Então, fica essa novidade aí também que eu acho que é interessante, já que a gente conversou sobre o que vai dar essa DLC, né? Vai dar no encerramento da saga. É isso. Molecada, é isso. Espero que você tenha curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais já pedindo, né? Comenta aí o que você acha que vai rolar nessa DLC do Shadows of Rose, o que isso vai agregar pra história. Isso é uma coisa que eu tô muito ansioso pra ver o que vai acrescentar mais na história do Resident Evil Village. E molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considere assinar nosso PicPay que tá na descrição. Assim nós tá ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada, considere assinar nossa vaquinha pra RTX 3080. Agora que a gente tá aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e gameplays no PC pra vocês é uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Então se você dá uma ajuda, o link tá na descrição, junto com a nossa arrecadação pro ato final do Final Fantasy Requiem dos Cristais. Nosso RPG de mesa tá chegando ao fim e eu quero encerrar aqui pra vocês com chave de ouro. Pra isso já precisar ingerir uma grana violenta, cara. Então se você dá uma ajuda, o link do Pix ou do PicPay vai estar abaixo da descrição caso você queira dar essa moral, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, um abraço e até mais.